Olá, hoje vamos aprender a colocar fórmulas básicas no Excel. Então você vai deixar de usar o Excel como Word e vai usar ele para colocar fórmulas. O nosso exemplo vai ser bem simples, tá? Eu tenho aqui uma coluna com os produtinhos, o meu custo para comprar aquele produto e eu vou colocar um lucro que eu quero para cada produto. Por exemplo, esse daqui eu quero 50, esse daqui eu quero 60, e esse daqui eu quero também 50. E em cada célula eu quero saber quanto que eu tenho que vender para ter esse lucro, né? Basicamente aqui o meu preço de venda vai ser 200 mais 50. Então eu poderia colocar aqui 250, 360, 350, tá? Isso daqui é usar o seu Excel como Word, né? Na realidade, não é esse o objetivo do Excel. O objetivo é que você automatize com fórmulas, tá? E como que nós colocamos as fórmulas? Nós colocamos com o igual, tá? É o jeito mais simples. Então, você primeiro vai na célula onde você quer colocar a fórmula. Se vocês repararem aqui em cima, ó, tem o endereço da célula. Um endereço ele é como se fosse uma batalha naval, né? Você tem coluna e linha. Você tem aqui a coluna D, a linha 2. Estou na D2. E eu vou querer fazer a soma então. Então eu poderia fazer igual 200 mais 50. Isso aqui igual 300 mais 60. Igual 300 mais 50. Fiz uma fórmula? Fiz. Estou usando o Excel da forma correta? Não. Porque se eu, de repente, o meu custo mudar para 180, aquela fórmula lá continua 200 mais 50, né? Ou se de repente eu quiser mudar o meu lucro, vou fazer uma promoção, vou ter que abaixar aqui meu lucro para 40. Qual que é o novo preço de venda? Não sei. Por quê? Porque eu não deixei amarradas as fórmulas, né? Eu simplesmente digitei o valor daquela célula e não o endereço da célula. Então o truque, o segredo aqui do Excel é você entender do endereço, da referência que você tem que utilizar. Vamos voltar aqui para 50. E agora eu vou mostrar então como que seria com referência, tá bom? Coloco igual. E eu tenho que saber qual que é o endereço da célula que eu quero somar. Então eu sei que se eu quero somar o 200, eu vou colocar aqui da coluna B2. Então eu coloco B2. Repara que ele pintou agora a minha célula, mostrando que é uma referência válida, inclusive. Tá vendo? Ele entendeu que B2 eu estou querendo falar do 200. Quando ele for fazer a conta, ele não vai fazer B2 mais qualquer coisa. Ele vai pegar o conteúdo que tiver na 200. Se eu der Enter aqui, ó, eu terminei de digitar a fórmula, simplesmente eu falei, olha, eu quero que minha célula D2 seja igual à célula B2. Então, toda vez que eu alterar aqui, ele vai alterar lá no outro. Ó. Vou dar Enter, altera para 250. Tá? Naturalmente, você não pode escrever aqui por cima. Se você digita aqui 150, você vai perder a sua fórmula. Tá? Já foi a sua fórmula. Dá Ctrl Z aqui para desfazer. Muito bem, mas eu não quero fazer só o custo. Eu quero fazer o custo mais o lucro. Então, vamos lá. Posso vir aqui em cima e alterar. Tá? Aqui a barra de fórmulas. Toda vez que você repara que as cores ficam coerentes também, né? Então o B2 está em azul, aqui está em azul. Vou colocar aqui o mais o 50. Mais uma vez eu coloco mais, eu não vou colocar 50 porque 50 não vai fazer referência, ele não tem ainda a esperteza de entender que o 50 se refere ao C2. Eu tenho que falar isso literalmente para ele. Eu vou colocar aqui, ó, C2. Agora sim, ó, ele pintou de uma outra cor, percebeu que uma outra célula e se eu der Enter, ele vai somar os dois. Sim? Eu posso colocar a mesma célula mais de uma vez? Pode, pode.
Dependendo do seu exemplo, às vezes você precisa mesmo colocar mais de uma vez. Eu vou fazer aqui uma brincadeirinha. Vamos colocar aqui C2 mais C2. Eu quero duplicar o meu lucro. Então eu vou fazer o quê? Vou somar duas vezes o C2. Ó. Vou colocar aqui, ó, mais C2 de novo. Ele está colocando a mesma cor que o C2 anterior. Ele entende que é a mesma referência. E na hora de fazer a conta, ele vai fazer 250 mais 50 mais 50, 350. Né? Vamos tirar aqui então esse C2 aqui. Vamos deixar somente um. Não vamos ser tão ambiciosos, né? Só o lucro de 50 tá bom. E vamos fazer a de baixo. Vamos treinar. Lembrem-se sempre, é bom vocês pegarem o seu Excel, dar uma pausa no vídeo e tenta fazer você sozinho, tá? Os primeiros vão ser simples, aí à medida que a gente for avançando no vídeo vai ficando um pouquinho mais complexo. Então é bom você começar sempre do básico. Vamos fazer o segundo, ó. Igual a... Aqui eu já fui fazendo sem falar nada, né? Do anterior, eu coloquei para vocês, né? Igual e eu digitei, né? Só que às vezes a gente pode ir com a setinha, ó. Setinha para o lado, setinha para o outro, setinha para baixo, setinha para cima, ó. Ele já vai colocando o endereço, tá vendo? Olha que bonitinho. Então, às vezes, pode ser mais rápido você colocar assim. Ah, eu quero somar a do lado, então eu venho aqui com a setinha. Aí eu coloco mais. E eu venho com a setinha de novo. Rapidamente eu consegui selecionar as duas, tá? E eu tenho uma outra forma de fazer. Eu poderia vir aqui e ir com o mouse. Ó, se eu venho com o mouse aqui, ó. E clico na célula, também aparece B4. Eu vou colocar mais. E aí agora aparece o C4. Tá? O que vocês notaram aqui de uma para outra? Não sei se vocês perceberam que tem uma regrinha, né? À medida que eu vou diminuindo, à medida que eu vou mudando de linha, né? Eu somo essa linha, depois somo essa linha, esse numerinho aqui também vai mudando. Por quê? Porque ele vai fazer referência à linha onde ele está. Né? Então, se eu estava aqui na C2, depois eu fui para C3, e eu fui depois para C4. B4 mais C4 e assim vai. Por que é importante você entender e perceber isso daí? A gente fez esse exemplo aqui com uma lista pequenininha. Muito simples, rapidinho a gente foi lá e digitou. Mas essa lista pequena pode não ser a sua realidade. Pode ser que você tenha lá 50 itens, 100 itens, 1000 itens, sei lá, 20 mil itens. Você não vai fazer isso 20 mil vezes. Tá? Tem outras maneiras de fazer isso daqui. Então vamos para o nosso exemplo da lista grande. Está aqui do ladinho. Lista grande. Eu vou simplificar aqui. No outro exemplo, eu tinha colocado um lucro em reais, tá? Eu falei que eu vou simplificar, não, eu vou complicar. Eu tinha colocado aqui um lucro em reais, tá? Aqui eu vou colocar um lucro em porcentagem. Por que isso? Porque não faz sentido eu querer ganhar o mesmo lucro com uma caneta e um cachorro, né? Cada um vai ter um lucro em reais totalmente diferente, seria muito trabalhoso eu ficar colocando aqui em reais. Então vamos imaginar que eu quero ganhar 50%, tá? 50%, como que nós colocamos? Bom, vocês já sabem fazer fórmula. Essa fórmula aqui não serve só para o mais, tá? Serve para qualquer coisa, sempre começa igual. Então é igual. Agora você faz do jeito que você achou mais bonitinho, melhor, mais fácil. Aqui eu prefiro colocar uma setinha mesmo para o lado. E eu quero fazer 50%. Então eu posso fazer vezes 50 dividido 100, 50%. Se você já percebeu, aqui eu estou deixando algumas coisas fixas. Tudo que você deixa fixo depois te dá mais trabalho de alterar, 50%. Se no dia de amanhã eu quiser um lucro de 40%, eu vou ter que alterar o conteúdo da fórmula, tá? Mas isso fica para uma outra aula. Então aqui, ó, 50%. Vamos fazer o próximo. Como que eu posso passar daqui para baixo? Porque eu não quero, eu já falei para vocês, né? Lista pequenininha, beleza, você vai digitando. Lista grande tem que ter algum outro jeito. Tem algumas maneiras. Eu vou mostrar todas as maneiras, tá?
que eu conheço aqui. A primeira é copiando e colando. Então, Ctrl C. Quando você dá Ctrl V, ele copia o conteúdo da fórmula, porém ele altera a linha. Como eu copiei aqui para baixo, ele altera a referência. Então ele entende, você está multiplicando um valor da célula da esquerda vezes 50 dividido por 100. Então, para onde eu copiar, ele vai fazer isso. Ele vai pegar a célula da esquerda vezes 50 vezes 100. Poderia fazer assim, continua na mesma. Eu estou fazendo de um em um, não é? Então, que outra opção que eu tenho? Eu poderia vir aqui, Ctrl C. Eu posso selecionar várias células aqui e Ctrl V. Olha que bacana. Ele já automaticamente foi corrigindo as células conforme a linha e fazendo o cálculo. Tá? Esse é um jeito. Vamos fazer o preço de venda. Vocês já sabem como que faz. É um mais o outro. Uma coisa legal aqui, ó. Eu não tenho uma fórmula lá na outra planilha que eu fiz. Essa fórmula aqui é muito simples, né? Um mais o outro, beleza, eu poderia fazer. Agora, se eu tiver uma fórmula muito complexa, etc., eu posso também copiar entre planilhas. Olha só, eu posso vir aqui, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui. Também funciona. Tá vendo? Ele não faz referência àquela planilha de lá. Ele está fazendo referência a essa planilha daqui. E de novo com a mesma lógica. Aqui a lógica era uma célula 2 para a esquerda, mais uma célula 1 para a esquerda. Aqui ele manteve a lógica. Tá? Muito bem, eu falei que tinha outra forma de fazer isso. E a forma mais simples pode ser essa daqui. Ó. Você vem com o mouse no cantinho direito inferior da célula. Tá vendo que tem um quadradinho? Vamos fazer um zoom aqui. O quadradinho não muda. Nesse cantinho aqui, ó. Quando você vem aqui e clica duas vezes, o Excel automaticamente preenche conforme as células que estão do lado esquerdo dele, tá? Então ele vai preencher tentando completar a lista ao máximo. Isso que significa que se você tiver um buraco na sua lista, ele não vai preencher, tá? Então isso é um erro que pode acontecer com vocês sem querer. Então imagina que eu tenho essa lista aqui e por algum motivo eu deixei um buraco. Aí fui lá, tudo bonzão, falei, aprendi já a puxar a fórmula, que beleza. Aí eu vou lá, coloco a fórmula e esse buraco aqui eu tô vendo, né? Mas pode ser que seja um buraco que esteja lá na linha 1000, que eu não vou nem saber que tá. Então isso daqui funciona para vocês quando tá uma lista contínua, tá bom? Se tem buraco no meio, ele vai perder, não vai até o final. E como que eu sei se tem buraco ou não tem? É muito simples. Você pode vir na beiradinha da nossa danadinha aqui da célula. Quando ele fica assim, com essas 4 setinhas, você clica duas vezes também, tá? Aqui a setinha é diferente, tá vendo? Fica uma cruz. Você clica duas vezes. Quando você clica duas vezes, ele vai para a última célula onde não tem corte. Ele vai para a última célula contínua. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem como que seria se nossa lista fosse gigante, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer com o arrastar, que eu não mostrei, aqui eu arrastei somente uma, né? Vim aqui e arrastei. Eu poderia selecionar várias células aqui, tá? E também arrastar do mesmo jeito, eu não preciso fazer isso somente com uma célula, tá? Ele vai tentar entender qual é a sequência que eu estou querendo e vai fazer essa fórmula, tá? Pode ficar totalmente maluco, tá vendo aqui? Deu preço negativo, tá? Ele foi começando ele entendeu que tinha alguma sequência aqui de contas e foi tirando. Eu vou jogar esse preço lá para baixo, ó. Eu vou jogar 300, por exemplo. Aquele duplo clique aqui também serve para isso aqui. Por exemplo, eu quero jogar 300 para todos para baixo. Eu venho aqui e clico duas vezes. Ele já jogou 300. E a fórmula, aquela fórmula lá dos 50%, já jogou para todos.
Muito bem, se eu vier aqui e matar o pendrive, tá? O que acontece, ó? Eu estou aqui, eu quero saber se tem algum corte de linha, se tem algum buraco na minha lista. Eu posso pegar em qualquer um deles, por exemplo, aqui em produto, clico 2 vezes. Opa, cliquei 2 vezes, aí eu percebi, oxa, minha lista está quebrada, vou ter que arrumar. Venho aqui e excluo. E eu vou repetir esse procedimento até eu chegar no final da lista. Ah, cheguei no final da lista, eu sei que é uma lista inteira. Isso é importante, pessoal, não só para arrastar, mas também para ordenar. Então, por exemplo, se eu tivesse um buraco aqui, vamos limpar. Se tivesse um buraco aqui e eu mandasse limpar, eu mandasse ordenar a lista de chamada, ele ia ordenar somente esse trechinho, o resto ia ficar fora de ordem, tá bom? Então isso é importante, sempre ter uma lista contínua. Mas vamos voltar aqui para o que interessa, que é a nossa fórmula. Então beleza, agora eu sei que está uma lista contínua, eu posso clicar 2 vezes e para garantir que foi para o final, eu clico aqui 2 vezes na bordinha. Opa, legal, foi para o final. Aqui do mesmo jeito eu posso subir também clicando 2 vezes, tá? Posso ir direita, esquerda, enfim, tanto faz. Nos próximos vídeos a gente vai ver mais formas de puxar essas fórmulas, tá bom? Aqui a gente só está vendo puxar para baixo. Eu vou mostrar como que faz para puxar para a direita, como que faz o tal de bloqueio. Enfim, fiquem antenados, se subscreve no canal e se inscreve nas notificações e vice-versa. Muito obrigado, um abraço.